A discussão nas primeiras horas da sessão parlamentar centrou-se à volta de duas declarações políticas, uma do MPD e outra do PAICV. O MPD destaca os ganhos que o país alcançou na luta contra a pandemia e apela ao país a engajarem-se aos pais a engajarem-se no novo plano de vacinação que hoje arrancou. E o PAICV, na voz da deputada Carla Carvalho, pediu mais ação dos parlamentares na luta contra a violência sexual de menores. A bancada do MPD abriu a sessão parlamentar com uma declaração política centrada nos resultados das intervenções do governo no plano de vacinação e assistência às famílias em tempos de pandemia e apelando aos pais a engajarem-se no plano de vacinação dos filhos que arrancou hoje. Cabo Verde é reconhecido pelas mais prestigiadas instituições internacionais como sendo um dos melhores em África na resposta pragmática e assertiva no combate à Covid-19. Exemplo claro é termos conseguido atingir a meta estabelecida dos 70% da população elegível vacinada com a segunda dose contra a Covid-19, sendo que cerca de 83% dessa população é igualmente vacinada com a primeira dose. Mas a tarefa de vacinação da nossa população continua e hoje demos mais um passo significativo na luta contra a pandemia. Lançamos aqui um forte abraço, ou seja, um forte apelo aos pais e encarregados da educação para permitirem que as suas crianças ou adolescentes sejam vacinados, imunizados, de modo a protegerem a si e aos seus familiares. Nós apelamos também aos cabo-verdianos, sobretudo aos pais encarregados de educação, que vacinem os seus filhos. Relativamente às respostas à Covid, é certo que a vacinação foi um processo que correu bem. Relativamente a outras respostas, porque a Covid não é só vacinação, nós temos a questão das respostas sociais, onde as coisas não correram tão bem. Cabo Verde foi um dos poucos países africanos que, durante o período de confinamento, ofereceu não só rendimento temporário às pessoas, ofereceu cestas básicas para que quem não tenha acesso a rendimento naquela altura ficasse protegido e não tivesse necessidade de ir para as ruas. Eu só queria relembrar ao colega deputado que ofereceram cestas básicas e cestas básicas com pouca dignidade. A cesta básica que foi, portanto, distribuída durante a pandemia tinha dignidade, sim, e as famílias, portanto, que estão a ouvi-la nesse momento vão ficar tristes. Dizer que a UCID junta a sua voz à declaração política do MPD e reforçar o apelo à vacinação, parabenizar e valorizar o empenho dos profissionais de saúde que estiveram e continuam a estar na linha de frente deste combate que, por sinal, ainda não terminou. O PAICV, na voz da deputada Carla Carvalho, apresentou a sua declaração política, relembrando o país sobre as lutas que a sociedade cabo-verdiana ainda enfrenta nos domínios de violência sexual contra menores, contra mulheres e homens. O PAICV pede ação e trabalho aos parlamentares para combater os males sociais e para mais dignidade do país enquanto Estado de Direito. Para a deputada Carla Carvalho, a luta contra a violência sexual de menores não pode ser mais adiada. Ninguém já tem dúvidas que estamos a perder a dignidade e a compostura com essa perseguição sem tréguas que o crime e a violência nos vêm imputando, ensombrando as nossas crianças, a nossa juventude, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade e o nosso país. E aqui, na Casa da Democracia e da Palavra, somos chamados a colocar a criança e as pessoas em situação de vulnerabilidade no geral no centro do debate e no centro das prioridades. Vamos agir para proteger a infância, porque proteger a infância é proteger o futuro. Segundo o PAICV, muito foi feito, mas ainda há muito por fazer, pois segundo os dados anuais sobre a situação da Justiça, ano judicial 2020-2021, apontam que dos crimes sexuais registados, 34% corresponde a abusos de crianças, 11% corresponde a abusos de menores entre os 14 e os 16 anos, ou seja, metade dos crimes sexuais ocorridos no país foram contra crianças. Todos os parlamentares mostraram consenso nesta matéria. Dizer que, portanto,
a proteção das crianças e dos adolescentes está no centro das preocupações do governo e o governo tudo está a fazer para garantir, portanto, que as nossas crianças e os nossos adolescentes vivem longe dos ambientes da violência. Está a trabalhar para criar condições para que as famílias assumam as suas responsabilidades. Há uma outra questão também que me tem preocupado há algum tempo e que nos últimos dias também ficou em evidência, que é a questão do percurso que as crianças fazem entre a casa e a escola. Eu entendo que, nesse aspecto, há um espaço onde tem sido possível essa vulnerabilidade, que é no percurso casa, escola e vice-versa. Nós temos visto, por exemplo, no interior de Santiago, já vimos em Santo Antão e também agora no Sal, que as crianças muitas vezes estão na estrada a pedirem boleia para ir para a escola. Não há maior situação de vulnerabilidade do que essa, de uma criança pequena, desprotegida, numa estrada, à espera que um estranho dê boleia. Em matéria de crimes praticados contra menores e crimes de género, o consenso entre os parlamentares era visível e todos defenderam um reforço na educação de valores, responsabilização das famílias, engajamento das ONGs, igrejas e sociedade civil, e ao Estado pediram um reforço das instituições como o ICA e o Ministério Público.